Modificar imóvel tombado pelo patrimônio histórico sem autorização é proibido. Está na Lei de Crimes Ambientais e pode dar até 3 anos de reclusão, mais pagamento de multa. Em Olinda, no estado de Pernambuco, a dona de um colégio particular construiu um outro pavimento no edifício e foi condenada. Recife e Olinda são cidades irmãs, vizinhas. Uma já fez parte do território da outra no passado e até hoje elas se enxergam. Basta ir no Marco Zero do Recife e olhar para Olinda que é possível ver o sítio histórico da cidade. E o mesmo acontece ao contrário. É possível enxergar Recife lá do alto da sede Olinda. Lá está o Porto do Recife. Atrás vem a Praia do Pina, Boa Viagem. Ao lado do porto tem o rio Beberibe, Capibaribe. Compensa, toda essa subida compensa nessa paisagem linda. Lindo mesmo, nossa, encantador. Essa vista só é possível porque a área histórica de Olinda fica no alto de uma colina. Isso permite que as belezas da cidade alta também sejam admiradas de longe. Eu tenho que ir de lá de baixo, seja entrando em Olinda, ou seja mais próximo da praia, eu ver a colina do sítio histórico, como foi visto no primeiro momento, né? Esse é o maior desafio. Foi por causa da interferência na paisagem do patrimônio histórico que um colégio particular de Olinda foi alvo de um processo na Justiça Federal. A escola construiu um pavimento superior sem a prévia autorização da Prefeitura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A área do entorno do sítio histórico de Olinda também é de proteção ao patrimônio, para preservar a paisagem. E é justamente em um desses locais onde está o colégio. Imagina como seria se todos os imóveis daqui de baixo resolvessem construir andares superiores. Com o tempo, não enxergaríamos mais o farol de Olinda. Esse entorno, a gente tem um controle de preservação também do patrimônio, mas mais no sentido de controlar, por exemplo, a altura dos prédios, o tipo de edificação que vai estar construída ali, para manter mais a paisagem, a relação com a área histórica em volta. O colégio não foi o único que tentou mudar a cara da cidade. Basta dar uma olhada nos imóveis vizinhos à instituição de ensino. Vários já construíram um primeiro andar. E agora não dá para ver mais. Construíram muita casa e não dá para ver mais, como é que se chama, a paisagem. Infelizmente vai fechar e vai acabar com a paisagem, que é do sítio histórico, né? Durante a construção do pavimento superior, o IPHAN notificou o colégio e, mesmo assim, as obras continuaram. Foi dado um termo de embargo, ele não cumpriu o termo de embargo, só muito tempo depois é que ele realmente compareceu aqui e ele chegou a ter um projeto aprovado. Então era possível aprovar um projeto, desde que no início ele tivesse procurado o órgão e tivesse sido orientado por um profissional qualificado, competente para fazer o trabalho. Modificar imóvel em área legalmente protegida é crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, de acordo com o artigo 63 da Lei de Crimes Ambientais. A penalidade para essa infração é de reclusão de 1 a 3 anos, mais o pagamento de multa. O impasse da obra no colégio foi julgado em primeira instância e a dona da escola foi condenada a 2 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de multa. O colégio recorreu ao Tribunal Regional Federal em Pernambuco e pediu que ela fosse absolvida, mas não deu certo. A condenação foi mantida, só que a pena caiu para 1 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias multa. Não se podia deixar de reconhecer que o fato existiu e que não poderia o acusado dizer que não sabia que estava fazendo algo que não poderia fazer em face da notificação. Houve a notificação pela autoridade competente determinando a paralisia não ocorreu. E a conscientização dos moradores para preservar o patrimônio histórico da cidade é a chave para evitar problemas como esse no futuro. A Prefeitura de Olinda desenvolveu um projeto que revitaliza as fachadas de residências tombadas pelo IPHAN no sítio histórico. A gente oferece a mão de obra e assessoria técnica especializada para o morador, para ele pintar a fachada de sua casa e incentivando o uso da tinta cal, a base de cal. Trabalho de restauração da fachada e repõe e repinta com a tinta cal
Muitas vezes a gente tem aquela impressão que a tinta cal ela é só a branca, mas a gente também trabalha com os pigmentos minerais, com cores que se usavam originalmente, que eram aquelas cores que a gente teria nos períodos de construção. Isso é uma coisa coletiva, a gente tem que entender que não é só o IPHAN nem a Prefeitura que vai conseguir preservar, ou mesmo o sistema de preservação oficial não vai conseguir fazer a preservação de uma cidade histórica com essas proporções que foi o tombamento de Olinda, né? Então é fundamental que as pessoas tenham conhecimento da regra, certo? E que eles procurem os órgãos para serem atendidos e orientados. 20 casas estão inscritas no programa e, aos poucos, o tradicional casario de Olinda vai ficando ainda mais colorido e parecido com o que era no passado.